Oi, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Tudo mara? Começando mais um vídeo, o assunto de hoje é sobre se jogar no mundo, é sobre experiência de vida, é sobre amadurecimento, sobre se expor, sabe? Sobre se tornar uma mulher mais interessante, mais vivida, mais madura, sobre viagem, principalmente, o impacto de viagem nisso tudo. Então, antes disso, eu quero te convidar para o meu grupo de empoderamento feminino, Feita para Mais, que é um canal do Telegram, na verdade, que é gratuito e foi feito para unir várias mulheres, né? E para que a gente possa estar se fortalecendo. O link tá aqui na descrição desse vídeo, assim como o meu curso Código da Liberdade, que é um curso criado para mulher que busca independência emocional e desenvolvimento pessoal. Se você quer saber mais, tá tudo aqui na descrição, assim como os outros canais que eu estou presente, tá bom? Então vamos para o assunto de hoje, a gente vai falar sobre viagem, inclusive eu tô aqui nesse cenário diferente de novo, troquei de lugar para mostrar um ambiente diferente aqui, porque eu tô em Florianópolis, tô viajando e caiu no dia da minha gravação aqui de YouTube da semana. E eu queria falar com você justamente sobre essa experiência de viajar, de conhecer novos lugares, sabe, de viver, né? De viver a vida, de amadurecer. Por quê? Muitas pessoas, eu sempre falo isso, né? Muitas pessoas vivem a vida inteira indo para os mesmos lugares, comendo no mesmo restaurante, o mesmo prato, com as mesmas pessoas, no mesmo círculo de amizade, enfim. Sempre tá vivendo, parece que ela pega a mesma história da vida dela e revive repetidas e repetidas vezes. Então, assim, o que acontece? Você acaba que você se limita de viver uma vida diversa, de viver uma vida com um olhar diferente, porque você tá sempre recebendo as mesmas influências, dos mesmos gostos, os mesmos sabores, as mesmas pessoas. Enfim, não tô falando que você não pode sair com seus amigos sempre, mas que você deve sim se expor a diversidades, né? Porque é isso que faz a gente crescer, a gente evoluir. Eu sempre falo com vocês que eu vim de uma cidade menor, né? Eu vim de Teoflotone, nordeste de Minas Gerais. E na minha cidade, lá, uma cidade pequena, e eu sempre recebi a influência desse bolinho. Eu comecei a sair do bolinho, que eu digo assim, da bolha da minha cidade, desse mundinho de cidade pequena, onde quanto menor a cidade, maior a influência da opinião das pessoas e da sociedade. Então eu me limitava muito nesse sentido. Só que eu sempre gostei muito de rede social. Então eu sempre me senti muito julgada por aparecer, por fazer vídeo, por postar muito, por exibir muito a minha vida. E, cara, eu tava assim, poxa, todo mundo faz isso, porque o que tem de mais, sabe? Eu acho que eu comecei a pensar, eu tenho que me unir com pessoas que vivam isso que eu gosto de viver, né? Que é estar na internet, que é conversar com vocês, que é viver essa vida que eu queria muito do online. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de viver isso, de trabalhar com isso. E, enfim, tudo isso é um processo de amadurecimento, né? De autoconhecimento. Então, eu comecei com isso tudo através da leitura. Acho que vocês já estão meio que carecas de saber que eu sou, assim, devota da leitura na vida, porque eu acho que a leitura foi o start para que eu caísse em mim, que eu refletisse, que eu saísse dessa bolha que era da minha cidade e começasse a encarar o mundo de uma maneira diferente. Então, as companhias que eu não tinha na minha cidade pequena, por isso que eu falo, eu tenho as minhas alunas do curso Código da Liberdade, eu dei mentoria para elas, né, as meninas da primeira turma, e a gente discutiu muito. Eu encontrei algumas meninas que moram em cidades bem pequenas, e elas, o povo aqui pensa muito pequeno, eu me sinto um patinho feio e tal. E, cara, muitas vezes, tá, fica a minha dica aí, se sentir o patinho feio em determinadas circunstâncias é muito bom. Porque ser diferente é normal, né? Na verdade, o que é normal, o que é comum, é o que é mais fácil. Então, ser diferente é doloroso, ser diferente é arriscado, ser diferente permite amadurecer, conviver, né, com o novo, e ser igual é algo meio de pessoas acomodadas. Então, já é um primeiro passo. Então, quando a gente se sente um patinho feio, isso é um bom sinal, principalmente em cidade pequena, porque significa que você já está começando a pensar fora da caixa. Então, isso já é um gatilho para você evoluir. Então, muitas vezes a maioria das pessoas, tá, gente? Lógico que eu tô generalizando. Mas na cidade pequena, principalmente, ou não necessariamente na cidade pequena, às vezes é no seu próprio bairro. Às vezes você mora em São Paulo, mas você só vive no seu bairro. Então, você só conhece aquela região de São Paulo.
Então acaba que São Paulo se torna uma cidade pequena porque você vive só nesse bolinho. Você não se permite vivenciar outras coisas. Então é isso, né? É basicamente isso, essa questão de experiência. Que você tem que se dar essa oportunidade. Por quê, gente? Porque depois que eu comecei a ler e eu comecei a ver a importância de viajar, eu comecei a ter muita vontade de morar fora do país, de viajar primeiro fora do país. Hoje em dia, um dos meus sonhos é ficar uns meses, é morar fora do país. Eu não tenho o intuito de morar em nenhuma cidade específica no Brasil até então. Eu quero conhecer regiões e o Dario, graças a Deus, ele me acompanha nisso. A gente tá nesse momento, a gente trabalha no online, então a gente tem essa liberdade geográfica, mas você não necessariamente precisa viver nessa realidade, cada um no seu mundo, mas você pode abrir um leque de possibilidades, né? Existem várias formas de você viajar, de viajar barato, e mesmo o Brasil é enorme, as pessoas acham que para viajar tem que ser para fora, não necessariamente. O Brasil é enorme, existem várias regiões do Brasil, inclusive eu tô aqui em Florianópolis, ontem eu conheci Jurerê, e eu fiquei encantada, assim, com um lugar incrível, maravilhoso. Eu jantei num restaurante, no sushi, assim, maravilhoso, cada paisagem, assim, não parecia que você estava no Brasil. E, enfim, tem muita coisa para explorar aqui dentro do Brasil mesmo, então você não precisa necessariamente viajar para fora. Mas, assim, que você se permita conhecer outras culturas. A intenção desse vídeo aqui é que você saia dessa bolha, sabe? Que você arrisque mais, sabe? Viva coisa sozinha também, sabe? Porque não fica sempre dependendo da amiga pra fazer as coisas que você quer. As coisas, sonhos são seus. Você tem que ir lá e fazer. Então, começa a criar essa independência. Começa a criar, sabe? Essa coragem de encarar as coisas da sua vida, de fazer isso por você, de arriscar, de fazer amigo, de abrir novas portas e possibilidades, porque foi depois que eu comecei a viajar, foi através de viagem que eu conheci Dario também, eu viajei para encontrar com ele sozinha. Se eu não tivesse trabalhado a minha mentalidade, eu não estaria no relacionamento que eu tô hoje, que eu sou muito feliz. E viajar para fora, viajar para outros países, viajar para outras regiões do seu país, conhecer o novo, porque você começa a ver que mesmo dentro do mesmo país, as pessoas vivem de modo diferente, as pessoas se preocupam com coisas diferentes, a criação é diferente, o sotaque é diferente, a comida é diferente, é tudo diferente. E aí você consegue enxergar a vida de uma maneira diferente, porque você começa a quebrar os paradigmas que você criou. Porque quando a gente vive na bolha, a gente acha que o certo é o jeito que a gente vive. Mas o ponto de vista depende das experiências que você teve. Então, quando você se permite viajar, conhecer o novo, conhecer o diferente, além de ter um repertório cultural do caramba, você consegue também se tornar uma pessoa mais aberta a novas possibilidades, a novos formatos. Você é uma pessoa mais fácil de lidar, você consegue se relacionar com mais facilidade, porque você começa a ter mais empatia com as pessoas, porque você entende que há diferenças e normaliza o que é diferente, né? Você não olha o diferente com aquele olhar de julgamento, você não é uma pessoa tão crítica, tão cri-cri, não é uma pessoa tão mimizenta, sabe? E você não se torna mais tão 8 ou 80, você entende que o extremo, ele não é bom, e você busca equilibrar sempre. Então isso te torna uma pessoa mais agradável, isso te torna uma pessoa mais interessante, isso te torna uma pessoa que as outras pessoas tenham curiosidade de conhecer, sabe? Porque quando você viaja, quando você se expõe, quando você conhece coisas diferentes, você tem um assunto infinito, uma bagagem assim cultural enorme para compartilhar com várias pessoas em diversas situações. Então, independente em que roda de conversa você tiver, em que lugar, o nível de conhecimento dessas pessoas, você vai ter algo a contribuir, sabe? Sempre vai ter algo para enriquecer no mundo do outro e os outros no seu. Eu acho que todo mundo tem o que aprender e o que ensinar. Mas quanto mais você se expõe, mais empático você fica, mais interessante você fica, mais bem resolvida você fica, porque você percebe que você não começa a entender as coisas tanto olhando para o lado pessoal, você começa a ficar tendo a vida mais leve, sabe? Você começa a sair da bolha, você começa a enxergar que o mundo não gira em torno do seu umbigo. Você vê pessoas
Outra coisa que eu gosto muito, né, é de trabalhar em ações sociais, trabalho voluntário. É uma coisa que enriquece muita gente, sabe? O trabalho voluntário é uma coisa que faz você sair dessa bolha também, de olhar só pra mim, pro meu sucesso, pra minha carreira, pra minha vida, o meu dinheiro, o meu relacionamento, e passa a olhar pro outro e cuidar do outro genuinamente. Isso é incrível, gente, isso é incrível. Porque você percebe que você precisa de muito, muito, muito pouco pra ser feliz, sabe? E você vê pessoas vivendo em condições que você jamais passou. Então, assim, você sai com um senso de gratidão, de bênção, de poder fazer bem para o outro, de se doar para o outro, de se entregar para o outro genuinamente, sem esperar nada em troca. E isso reflete muito nas suas relações e no seu modo de ver a vida, na sua carência, nas suas prioridades, no que te abala, no que não te abala, sabe? Então, isso é amadurecer. 2 pontos importantes que eu queria trazer hoje nesse vídeo pra vocês. Procure viajar, procure viver, procure fazer coisas por você, realizar seus sonhos, sabe? Todas aquelas metas que você vai adiando, sabe? Planeja, faça coisas por você, sabe? Saia desse piloto automático de trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. A vida não é só isso, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Então, você não precisa viver só de obrigação. Você tem que fazer acontecer também, a sua vida tem que ser iluminada, de acordo com a sua perspectiva de felicidade. Então, permita-se vivenciar isso, permita-se transformar a sua vida. Isso não é questão de dinheiro, de condição, de status, isso é questão de mentalidade. Eu sempre falo com vocês que investir na sua mentalidade é o melhor investimento que você pode fazer por você, porque isso vai te fazer escalar, assim, coisas incríveis, incríveis mesmo, tá? Que vão muito além do dinheiro, que vão muito além de... Não é quanto você tem no banco, mas é o que você faz da sua vida, né? Como é a sua vida, como você se sente, você tá feliz, você não tá, você tá realizado, você não tá... O que você tá realizando por você, pra você? É esse o foco desse vídeo, sabe? É para que você se permita se tornar uma pessoa melhor por você, pra você, e que isso possa transmitir coisas boas para o mundo, tá bom? Então, não esquece de deixar seu comentário para eu saber o que você achou desse vídeo, ativar as notificações e se inscrever para eu continuar trazendo novidade para vocês, tá bom? Um beijinho e até a próxima!